É isso aí, glória a Deus. Bom, eu sou o pastor Tito Yamamoto. Eu fiquei 6, 7 anos lá na Zion São Paulo. Faz 1 ano e pouco que eu mudei para Santos, lá na praia, na Zion Santos. E continuo responsável pelas implantações da Zion. Então tudo que é nova implantação eu tô virado, né, com todo mundo. E também eu cuido dos links globais, então os links de todas as Zions. Então para mim é um privilégio poder estar falando com vocês. Mas hoje eu não vou falar nada disso, né? Glória a Deus, ainda bem, né? Imagina começar a falar de implantação, de link aqui, né? Mas eu estava pensando, porque aqui teoricamente é 18 a 29, não é? 18 a 30, sei lá, alguém passa por menos, alguém passa para mais, é por aí, 18 a 30. Né? Mas, sabe o que eu quero dizer assim? A vida passa muito rápido, viu, gente? Não sei se vocês já perceberam, né? A vida passa muito rápido. Eu falo assim que o reino avança, mas a vida atropela. A vida, ela, quando você vê, né? Então, eu fico pensando, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, o que eu estava fazendo, o que eu estava buscando, o que eu estava vivendo em Deus, né? E sempre que eu estou falando, às vezes para Vox, às vezes um pouquinho mais novo, para Flow, mas principalmente para Vox, é uma idade que vocês estão começando tudo, né? Você está começando a carreira. Alguns estão na faculdade, terminando a faculdade, 18 às vezes começando a faculdade, né? Começando a faculdade, alguns começando a trabalhar. Não sei daqui, nessa idade, quem é casado aqui? Deixa eu ver quem é casado. Tem alguns poucos casados, né? Mas a maior parte aqui, quem está namorando? Vamos ver, está namorando. Quem não está nada? Deixa eu ver, quem não está nada aí? Os desimpedidos, é isso aí, então tá bom, é isso aí mesmo. Então, nessa idade, eu não vou falar de casamento, não vou falar de namoro não, tá bom? Não é maio, não é junho ainda, né? Junho que os caras me chamam. Tá louco. Mas, nessa idade, tudo é um ponto de interrogação, não é verdade? Você não sabe com que você vai trabalhar. Aliás, você às vezes está fazendo uma faculdade que você nem sabe se é aquilo que você quer fazer. Alguém falou para você fazer, você está fazendo, né? Então, tudo é dúvida, você não sabe com quem você vai casar. Você não sabe nada, e está tudo bem, tá bom? Então, por que eu vejo isso? Eu sou de uma geração que meu pai, minha mãe, eles não tinham essa coisa assim, vamos ser líder, vamos ser influencer, não tinha nem celular. Olha que beleza que era a vida, não tinha nem celular, entende? Já era bem menos trabalho, né? Não tinha celular. Então, tipo assim, você ia de manhã, tipo, a mãe torcia para você voltar, né? Porque não sabe nem onde estava. Hoje não, fica tudo, né? Um monte de informação. Então o que eu dizia? A vida, eu cresci na igreja, né? E estou na Monte Sião desde o começo. Eu estava lá no dia 7/7/77. Eu estava lá, tá bom? O pessoal fala assim que eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Estava molhado ainda, né? Mas então eu estava no 7/7/77. Eu tenho uma foto do 7/7/77, mas a gente não tinha nem ideia, era uma igreja, uma igreja que estava surgindo, entende? Mas surgindo do quê? Do nada estava surgindo na igreja um monte de japa lá reunido, né? E eu não era nem de São Paulo, eu era de Campinas, mas assim, a gente não tinha aquele negócio, eu não sabia nem onde ia dar o negócio, e a gente vivia, tipo quase deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Você não era aquele negócio intencional, vamos agora impactar, mudar a terra, não tinha nada disso. A gente só era fiel a Deus. Sabe que eu aprendi ao longo, eu falei que eu ia orar, né? E depois eu ia dispensar ele, eu esqueci de dispensar ele. Mas daí, o que aconteceu? Tudo foi acontecendo muito rápido. Quer dizer, não tão rápido, né? Porque o Natal demorava pra caramba. Hoje em dia, daqui a pouco a gente já está montando a árvore de Natal. Não é verdade? Não você tem essa impressão? Cara, acabei de desmontar, já vou montar de novo, né? Até um irmão estava falando assim, eu não sei o que eu vou fazer nesse resto de ano. Esse restinho de ano que falta agora aqui, né? Mas a vida, ela era uma vida um pouco mais tranquila, demorava para chegar no Natal. Agora não, o Natal chega toda hora e a vida está rolando, né? Mas a gente era muito fiel a Deus. A gente lia a palavra, a gente procurava guardar o coração. Então, no meio de tantos desafios, de um monte de pontos de interrogação que a gente tem na vida, eu quero dizer, tá tudo bem, porque essa idade é começo de carreira, não é? Começo de carreira, começo de faculdade, os casados é começo de casamento. Então, todo começo é difícil. No começo você não manda em ninguém.
Vocês já perceberam isso? Quem começou a trabalhar? Quem é trabalhando há pouco tempo aí, 2 anos? Trabalha menos de 2 anos por aí, né? Você já percebeu? Você já trabalhou 2 anos, você não manda em ninguém. Você não tem equipe, só manda em você, pede para fazer coisas que você não quer. E é assim que funciona, tá bom? Então na empresa é assim, na vida é assim, mas está tudo bem. Mas o mais importante que eu aprendi é que se a gente andar diante de Deus, buscando fazer aquilo que está na vontade de Deus, literalmente começa a cumprir, que as demais coisas, elas literalmente são acrescentadas. Então, o mais importante hoje de todo mundo, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você vem numa igreja? Sabe por que a gente está caminhando na fé? A gente pensa que a gente está andando na igreja para arrumar um trabalho, para Deus ver se eu convenço a Deus para Ele me abençoar. A gente pensa que, tipo assim, deixa eu ficar bonzinho para ver se Deus olha para mim, ajuda eu a pagar minhas contas, Deus fica bom para mim e me ajuda a me dar uma mulher para eu casar, um marido para eu casar, arrumar um emprego. Tudo isso é importante, mas você não está aqui para isso. Os caras, então vamos embora, né? Vamos embora então. Nós estamos aqui buscando a Deus para a santificação da nossa alma, ponto. É doido, não é? Porque veja, quando Adão pecou, Deus falou, quer dizer, um pouquinho antes Deus tinha falado assim para Adão: se você comer desse fruto você vai morrer, não falou? Vocês já leram a Bíblia em Gênesis, né? Fala isso, né? Fala isso. E aí Adão comeu, e o que aconteceu? Ele morreu? Morreu no espírito. A alma e o corpo ficaram, mas o espírito morreu. Quando o espírito morreu, Adão perdeu a comunicação com Deus, porque o espírito do homem, que é o E minúsculo, ele perdeu a comunicação com o E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o homem morreu. E tudo agora, o plano de Deus passa a ser a nossa santificação, porque agora que o homem pecou, o pecado vai nos levar à morte eterna, entende? Então, você que através de Jesus Cristo veio, Filho de Deus, puro, Ele morreu, ressuscitou. Aliás, é semana que vem a Páscoa, não é? Semana que vem, caramba, já está na Páscoa. É semana que vem, a gente vai celebrar a morte e a ressurreição. O sangue dele nos purifica de todo pecado, porque ele foi o Cordeiro de Deus. Entende? Ele foi o Cordeiro de Deus, né? Quando João viu Jesus, falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Porque até então, pela lei de Moisés, precisava oferecer um sacrifício de um cordeiro para derramar sangue, para pedir perdão dos pecados, não é verdade? Então nós estamos aqui porque Jesus agora, Ele pagou o preço. Então nós temos a oportunidade de sermos salvos no Espírito novamente. Então, se você fala, Romanos 10:9 fala: se você crê no seu coração e você confessar, falar com a tua boca que Jesus morreu e ressuscitou, e o sangue dele me perdoa de todo o pecado, você será salvo. É uma simples oração. E depois em Marcos fala: faça isso, crê no coração, confessa com a boca e seja batizado. Amanhã tem batismo, né? Amanhã tem batismo nas águas, olha que beleza. As pessoas vão ser salvas, completamente salvas, entende? Alguém aqui vai ser batizado amanhã? Deixa eu ver, alguém? Vai amanhã? Olha, glória a Deus, é isso que vocês estão fazendo, entende? Então, você agora é batizado nas águas, então agora a sua vida espiritual vai começar, entende? Você está zeradinho, por isso que chama novo nascimento. Agora, apóstolo Paulo fala: agora você é um bebê espiritual, você precisa de leite. O que é leite? É o ensinamento mais básico, simples, entende? Por quê? Porque você é novo na fé, e agora você vai começar a crescer na fé, lendo, orando, aprendendo, sendo discipulado, crescendo, e a palavra fala: até que todos nós cheguemos à estatura de um homem, o varão perfeito, que é Cristo Jesus. Mas todo esse processo é um processo de santificação. Então, quem fez essa oração e é batizado, agora no Espírito ele foi
salvo. Então todo mundo aqui que já fez essa oração e já foi batizado, deixa eu ver quem já fez essa oração e foi batizado. Isso. Então vocês foram salvos. Então no Espírito você foi salvo. E isso que vale, é salvação eterna. Se você está aqui hoje, caiu de paraquedas aqui, nunca fez essa oração, nós precisamos fazer essa oração com você. Você tem que querer, né? Lógico. Porque isso é questão de vida e vida eterna. Ou tem inferno. Entende? Se você já fez essa oração, tem dúvida quando você fez essa oração, faça de novo. Meu amigo, na dúvida, faz de novo. Toda vez que eu faço oração por alguém, eu faço para mim mesmo. Eu falo, Senhor, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Escreve meu nome no livro da vida. Eu faço isso com convicção, porque não é uma simples oração, mas que determina a vida eterna. Olha, entende? Então se você tem dúvida, faz de novo, tá bom? Tem gente que o lugar mais perto do céu que ele vai chegar é aqui na igreja, e aqui da igreja é direto para o inferno. Sabe por quê? Porque ele veio e gostou de ficar aqui, canta música, galera ora, pula, não sei o que. Ele se convenceu que isso é gostoso ficar aqui, mas ele nunca fez essa oração para nascer de novo. Então ele é salvo? Não, só ficou aqui com a galera, mas não foi salvo. Meu Deus, que doideira. Alguém pode perguntar, pá, mas se não tiver inferno? Mas, e se tiver? Sabe por quê? Porque a questão da segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é para levar aqueles que já foram salvos. Os muçulmanos estão falando que o Messias virá, porque para eles Jesus não veio, não é um Messias, mas virá um Messias e salvará as pessoas. Mas a Bíblia não fala isso. Ele não vai salvar ninguém quando ele vier. É num piscar de olhos. A Bíblia fala, como um relâmpago que sai do ocidente. É num piscar de olhos. Já era. Então ele não vem salvar ninguém, ele vem levar os salvos. Entende? Agora, então no Espírito eu já fui salvo. Todos aqueles que oraram. E de novo, se você não orou, você tem que orar hoje. Na alma, eu estou sendo salvo. Por quê? Por isso que a Bíblia fala, trabalhai a vossa salvação dia após dia. Então na alma eu estou sendo salvo. E o que é sendo salvo? É o processo da santificação. Todo dia eu tenho que trabalhar a minha santificação. E no corpo? No corpo nós seremos salvos. Porque diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão, terão novos corpos. Alguns que estarão vivos subirão com ele, mas terão novos corpos. Então, não importa que corpo que você tem, você vai ter outro corpo. Então, o corpo será salvo. Então, no espírito eu já fui salvo, na alma eu estou sendo salvo, e no corpo eu serei salvo. Você está entendendo? Tá. Beleza. Então, já que nós temos que trabalhar a nossa alma, e a nossa alma é a santificação, então, e você está aqui para isso, então hoje eu quero falar a respeito da santidade. É uma decisão. Santidade é decisão. Santidade é decisão. Eu não posso fazer coisas por você para trabalhar a tua santidade. Eu posso te ensinar o caminho, eu posso te ajudar, mas cada um aqui vai prestar contas da sua própria vida. Ainda bem, né? Meu Deus do céu, eu já estou ruim para prestar conta da minha vida, quando eu prestar conta de vocês. A Bíblia fala que o pastor é como aquele que vai prestar conta, mas não vai prestar conta não, é só para ter responsabilidade, né? Orar para você e ver se vocês tomam jeito, né? Mas, gente, tem alguns jovens que falam assim, pastor, você tem a idade do meu pai, que na verdade eu tenho quase a idade do vô de vocês, né? Que vocês são jovens, né? Mas tipo assim, não sei o que é, você tem a idade do meu pai, mas é que você assim, você é mais descolado, você é mais comunicativo, você é mais não sei o que. Eu falo assim, então, é que meu pai tem a cabeça de velho, não sei o que, biriri, blá, blá. Eu falo, não, sabe qual é a diferença?
não é que eu sou cabeça aberta, nada, é que eu não sou seu pai. O que eu estou falando para você, com todo o amor que eu tenho por você, eu não estou nem aí se você vai fazer ou não. Sabe por quê? Porque eu não respondo para Deus por vocês. Agora, meu filho não tem escolha, ele vai fazer o que eu mandar, entende? Então, cheio de jovem emocionado, né, lá na farm, cheio de jovem. Quem veio da farm, já foi na farm aqui, deixa eu ver. Galera da farm, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês estão lá na farm tudo emocionado, tudo é glória a Deus, xaramaná, a hora que cai a ficha, o cara está quase desesperado, mas tudo bem. Então, eles estão lá, tudo, pastor, que legal que eu estou aqui. Você é legal pra caramba. Eu sou legal pra caramba porque eu não sou seu pai. Tá duro pra caramba ser meu filho. Pergunta pro Pedro, pra Aline. Mas por quê? Porque eu tenho que ajudá-los a buscar a santidade. Entende? E a santidade é uma decisão. Você precisa decidir. Então a primeira coisa que eu falo para você, que santidade não é opção, mas é uma direção. Por quê? Porque hoje a gente fica naquela, não, mas será que dá mesmo para viver em santidade? O que é viver em santidade? E eu quero que você abra comigo Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Se você é crente mesmo, você trouxe a Bíblia de papel aí. Salmo 128, versículo 1. Aliás, se a Zion é a sua igreja, você precisa se engajar no plano bíblico, porque essa Bíblia fala toda a verdade para a tua vida. E aqui tem o plano de leitura bíblica. Deixa eu ver, quem está acompanhando o plano de leitura bíblica? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É isso aí, não vou nem perguntar quem começou e não está acompanhando. Cria vergonha na cara aí, meu irmão. Tá bom? Então, agora a gente já virou a partezinha, né? Já está riscando. Eu gosto de riscar. Quem gosta de riscar aqui? Vai riscando o plano, né? É legal pra caramba. Você fala, mas não faz isso aqui só porque você fica riscando, tá bom? Faz isso porque você tem que ler a Bíblia e deixar a Bíblia ler você. Tá bom? Que é para você meditar na palavra. Salmos 128, 1. Diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Abençoado. Bem-aventurado é mais do que feliz. Pensa, o cara, tipo, é o cara. Tá bom? Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem. Caramba, tudo irá bem. O que mais? Sua esposa, já está falando até que você vai casar. Está vendo? Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos, você vai ter filho, cara. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Bem-aventurado o homem. 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Ou então, está falando aqui, né? Para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Versículo 6 agora. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Então está falando aqui, bem-aventurado, mais feliz é aquele que teme ao Senhor. Por quê? Porque agora, se a santidade não é uma opção, mas é uma direção, você precisa buscar andar de acordo com a palavra de Deus. Veja, quando a criança é muito agitada, a gente fala o quê? Eita, moleque é capetinha, né? Um capeta esse moleque. Não é verdade? Aí quando a criança é muito quietinha, como que a gente fala? Nossa, é um santinho, é um anjinho. Então, a gente já rotulou que o cara agitado é um capetinha, e que o cara mais quietinho é o santinho. Gente, santidade não tem nada a ver com ser quieto, sabe por que eu estou falando? Estou defendendo a minha parte agora. Porque eu era virado no negócio, cara. Eu era agitado pra caramba, não parava de falar. E todo mundo, e meu irmão, eu sou japonês. Deu para ver, né, que eu sou japonês. O meu irmão, ele é mais velho, 2 anos, mas ele é japonês mesmo. Sabe aquele japonês quieto, assim, centrado, inteligente, né? Coisa que me faltou. Me faltaram algumas coisas, né? Eu já falei, faltou inteligência, faltou beleza também. Aliás, a última vez que eu vim aqui eu estava careca, eu era careca ainda, né? Eu era careca. Eu implantei cabelo
Continuo meio careca ainda, mas eu plantei cabelo, viu? Fiquei menos feio agora. Mas então, meu irmão, ele era quietinho, e ele buscava a Deus pra caramba. Ele acordava 4:30 da manhã para orar. Então, o cara era crente, o cara era quieto, o cara era inteligente. Tipo assim, era o perfil que, teoricamente, meu pai e minha mãe amava. É o cara, entende? E eu? O cara que falava pelos cotovelos, bagunçava pra caramba. Pensa, eu era um terror, gente. Eu não fazia maldade, mas aprontava, sabe? Criança agitada, né? Lia, não entendia nada. Eu ia mal nas provas, e meu pai falava, você tem que estudar. Eu falava, pai, eu estudo. Ele falou, tá, mas você não tira nota. Então ele achava que eu não estudava, mas eu estudava, gente. Eu lia, não guardava nada, não sei nem que é o assunto do negócio. Não sei se alguém mais é assim, né? Então o pessoal até fala assim, pastor, certeza que você tem TDAH, alguma coisa assim, né? Eles falam assim, pastor, você já foi atrás disso? Eu falei, eu não vou atrás disso, porque é bíblico, quem procura acha. Né? Então eu nem procuro, porque é certeza que vai achar alguma coisa, né? Então, beleza, então, agora eu não importa mais, até casei já, né? Ano passado eu fiz 30 anos de casado, entende? 30 anos, né? Salva de palmas para minha mulher, né? Mas é isso. Mas o que acontece? Então eu cresci com essa sina, com esse problema, porque eu não era santinho, não era inteligente, vocês entendem? Então o rótulo que vai colocando sobre você, vai virando uma pressão, porque a gente não entende que santidade, se você é mais agitado, você nasceu, você tem uma natureza, né? Natureza, o que tem que ser transformado é o caráter. Se você rouba, não rouba, mente, não mente, isso é caráter. Mas a natureza, ser mais agitado, mais alegre, mais sei lá, isso aí é natureza. A natureza, Deus te criou assim, e você vai ser assim, e Deus vai te usar assim, para a glória dEle. Agora o caráter é que precisa ser transformado. Então quando a gente fala de alma, a gente fala de caráter, e para a transformação da nossa alma, é Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é caráter. O fruto do Espírito é para trabalhar o nosso relacionamento entre nós aqui, fruto do Espírito. Então você precisa amar mais, você precisa ser mais bondoso, você precisa ser mais longânimo. O que é longanimidade? Longo ânimo. O que é longo ânimo? Você está animado sempre, entendeu? A vida está caindo, você está, mas é animado de verdade, não é os caras só emocionados, glória a Deus, né? Deus é tão bom, né? É tipo o Cid da Era do Gelo, eu estou morrendo. Não, é animado realmente no Senhor. Você está feliz da vida, que você está ali na presença de Deus. As coisas estão difíceis, você está tentando, você está apanhando, mas Deus é contigo, entende? Então Deus está te ajudando, Deus está te fortalecendo. Isso é caráter, e isso, caráter, é transformação da minha alma. É isso que está falando aqui. Então é um direcionamento para a nossa vida, entende? Então não é só uma questão de querer ou não querer, porque é muito feliz aquele que teme o Senhor. E o Senhor, Ele já declarou que Ele quer que você viva em santidade. Santidade ao Senhor. Sabe, eu vou falar que talvez vocês já são mais maduros, mas era papo de assunto de Rise, de Lumen para Rise. Quem está saindo ali 10 anos. Mas vou falar para vocês também. Sabe, quando a gente começa a falar de biologia, reprodução humana, você está lá na 5ª série, quer dizer, pelo menos era na 5ª série, você aprendia sobre reprodução humana, ok? Então, eu sempre pensava assim, eu era criancinha, eu pensava assim, como que a mulher engravida? Minha mãe falava assim, Deus vem e coloca uma sementinha na mulher. Olha o papo, Deus vem e coloca uma sementinha na mulher, né? Aí, quando eu estava na 5ª série, e a professora, tem criança aqui ou não? Só tudo adulto aqui, né? Quando a professora de biologia, você vê que é 5ª série, alguém menos de 5ª série aqui, a professora da 5ª série falou assim, o homem, ele coloca o pênis na vagina da mulher. Eu falei assim, que bagulho louco é esse?
Imagina, cara, eu estava na 5ª série. Para reprodução. Aí eu pensei assim, eu acho que isso aí é para os incrédulos. Porque eu pensei, os crentes, é Deus que coloca a sementinha na mulher. Não é doido isso aí? Mas a vida vai progredindo. E logo você começa a saber realmente que só tem um jeito da reprodução humana. Mas qual é o grande problema? É que hoje a sociedade, homem e mulher, sociedade, ela valoriza muito a relação sexual, ok? Relação sexual. Então, o cara que é um homem, ele precisa saber fazer o negócio. A mulher precisa saber o negócio, fazer. E o que acontece? Nós somos crentes. Aí começam os conflitos. Espera aí, eu tenho que fazer, mas não posso fazer. Mas não posso nem saber, então eu tenho que talvez treinar, mas não pode treinar que é pecado também. Tipo assim, é BO completo, e você começa a virar na neura, com 10 anos de idade, não é verdade? Então, o que acontece? É igual partida de futebol, né? Ou partida, a mulherada joga bola, joga vôlei, joga não sei o quê. Quem compete aí por time, aí sabe disso. Você tem uma competição, né? Tem uma competição. Aí você vai treinar para o dia do jogo, na verdade, você treina, vai lá, aparece lá no CT, centro técnico, treina, porque vai ter o dia do jogo, para ver se você ganha a partida, né? A gente pensa que ato sexual do casamento é a mesma coisa. Eu tenho que treinar, para o dia que eu for fazer, eu tenho que estar bom. Mas vai treinar onde se não pode treinar? Porque eu sou crente. Aí começa a dúvida. Bom, então vamos treinar tecnicamente, né? Vamos treinar online. Aí você faz o quê? Entra no computador lá, nem tem computador mais, né? Celular, nem sabe nem o que é o computador, MacBook, notebook, celular. Você entra para ver. Esse é o grande engano. Porque na verdade, o teu treino, ele vai começar quando você casar. Você não tem que saber nada, nunca fez. E não é hora nem de saber, mas já está tarde, né? Você já está barbado tudo aí, né? Mulher já está. Isso aí é assunto de criança de 10 anos de idade. Entende? Porque se você quiser saber como faz, você abre lá os filmes, não sei o que, você vai entrar na pornografia ou na masturbação. É o caminho sem volta. Quer dizer, tem volta pela redenção do sangue de Jesus. Mas você entra nesse pecado e você está enredado nesse negócio. E você não entendeu que você só vai começar a falar desse assunto e tratar desse assunto o dia que você casar. Então, o dia que você casar, por exemplo, eu namorei a Paula. Eu nunca tinha namorado, né? Nunca tinha namorado. A Paula foi minha primeira namorada. Nenhuma mulher gostou de mim. Só a Paula. Glória a Deus. Eu botei lá no meu Instagram, lá, tem lá, né? Oração do feio. Outro dia você quer fazer. Eu era feio. Estou menos feio, mas eu era feio. E lá na oração do feio, eu falava assim, eu falo, né? Tipo assim, o feio só atrai as feias, né? As feias ficavam olhando, né? Para mim, eu falava, não, Deus, não é assim, né? A gente pensa que tem que convencer a Deus. Quem pensa que tem que convencer a Deus aqui? Eu pensava que eu tenho que ficar convencendo a Deus. Eu falei, Deus, você não sabe do que eu gosto. Eu vou ter que explicar um dia para o Senhor o que eu gosto. Entende? Mas a grande verdade que eu brinquei, né? Que eu falei, eu fiz a oração do feio. Eu falei, Deus, eu gostei pra caramba dela, mas eu acho que eu sou feio pra caramba. Mas cega ela, cega. Faz ela olhar alguma coisa em mim, tipo assim, né? E aí eu falo que... Eu falei pra minha Paula, foi assim, casa comigo que eu vou crescer ainda. Né? É brincadeira, é porque ela é mais alta que eu, né? Então, mas santidade é isso. Eu nunca tinha me relacionado com sexo, eu nunca tinha beijado mulher, nunca, aliás, eu já tinha 22 para 23 anos quando eu comecei a namorar. Meus amigos perguntavam na faculdade, né, 20 anos, 19, perguntavam, você já beijou mulher? Eu falava, eu não. Daí os caras falavam, eita, nunca beijou mulher, meu Deus do céu. Você não é chegado no negócio, não. Você aí vai abraçar homem. Os caras ficavam, entendeu? Mas eu, dentro de mim, tinha uma convicção que era santidade ao Senhor. Gente, se eu nunca me envolvi nisso, não é esperado que eu saiba fazer isso. Por quê? Porque eu me guardei para a pessoa. Porque se você se envolve com isso,
O que acontece? Você nunca, fala que nunca se envolveu, nunca fez. Você é um ingênuo. Aí no dia das núpcias você é uma máquina de fazer sexo. Aprendeu onde? Teve a revelação? Entende? Não faz sentido. Então você e a sua agora esposa, no dia das núpcias vocês vão conversar, como é que faz, como é que não faz, e Deus vai dar graça lá. Mas por quê? Porque isso é uma prova que a gente se guardou. É doido, hein? Então no padrão do mundo, que você até hoje falou assim, caramba, vai falar que eu não sei fazer, meu Deus, e agora? Ele não vai querer, não vai me querer, não vai querer se for uma mulher do mundo. E o duro, sabe o que é? Ela já fez com um monte de gente, ou as mulheres aqui, o marido lá, o homem já fez com um monte de gente. Santidade ao Senhor é um negócio sério. Relação sexual é pacto de sangue, não sei se você sabe disso. A maior parte de cura e libertação que a gente ora pelas pessoas, são pessoas que já tiveram uma relação sexual com outra pessoa. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis, você se tornará um só corpo, uma só alma e um só espírito. Você, qualquer relacionamento que você teve, que teve relação sexual, algo teu ficou na pessoa e algo da pessoa está em você. Você precisa orar, passar por cura e libertação para quebrar isso aí. Você ora, você fala, eu pego de volta o que é meu e eu devolvo para ela o que é dela. Tem muita gente que fala, eu era uma pessoa segura pra caramba, eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa feliz, mas do nada, um dia eu fiquei triste, eu fiquei deprimido, eu fiquei com medo, começou a me dar um negócio, e eu falo, conta da tua história. Não sei, cara, na minha infância, não foi, sei lá, na minha adolescência, mas na hora eu falo assim, você já teve relação sexual? Já. É batata, cara, tem coisa que entrou em você. Entende? Por quê? Porque santidade é uma aliança. E hoje eu estou aqui para dizer que o sangue de Jesus primeiro nos liberta e nos purifica de todo pecado. Então hoje é um dia de a gente orar também, pedindo perdão pelos nossos pecados. E também, já que a gente pede perdão, é um dia de fazer aliança. E qual é a aliança? Eu não sei qual é o seu passado, tudo que você já fez de errado, em que você se envolveu, se é na pornografia, masturbação, relação sexual, eu não sei o que você envolveu. Eu só sei de uma coisa, Jesus é poderoso para nos lavar, porque o sangue dele nos perdoa de todo pecado. E a gente vai resolver, decidir andar em santidade ao Senhor. Sabe por quê? Eu quero ver todo mundo aqui no céu. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Só que nós lutamos todo dia. Romanos fala que nós somos pecadores. Todo mundo aqui é pecador. Não tem como. Nós estamos envoltos na atmosfera do pecado. Mas sou eu e você que decidimos se vamos pecar ou não. Ninguém aqui peca sem querer. Viu, gente? Ninguém. Quando a pessoa sabe falar, então é que eu não queria pecar, mas eu pequei. Então é demônio. Você está endemoniado. Então você assume. Ou você está endemoniado, pecou sem querer, ou você assume. Eu pequei porque eu quis. E geralmente a gente peca porque a gente quer. Porque se você não assumir que você quer, então agora pedindo perdão, que é uma decisão, e agora você faz uma aliança. Qual é a aliança? Eu decido viver em santidade diante de Deus. Aí sim a nossa vida vai começar a viver uma vida que é uma vida do mais que feliz, é um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que anda com o Senhor, que guarda os caminhos do Senhor, que tem no seu coração as leis do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 1 fala, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado, mais que feliz, Salmo 1:1, bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Ele fala assim, bem-aventurado é aquele que não anda na roda dos escarnecedores. É os caras que ficam tirando sarro, ficam zombando de Deus. E nem se detém ali aonde tem os ímpios, que tem a conduta semelhante ao dos pecadores. Então a pergunta que eu faço para você quando a gente lê Salmo 1 é que às vezes a gente se alegra com coisa que os ímpios estão se alegrando. Então às vezes a pessoa fala assim, é pecado eu ir no show. Eu não sei se tem show aqui, lá em São Paulo acabou de ter o Lollapalooza lá, aquelas coisas lá. Então a pessoa fala assim,
é pecado ir no show? Eu acho que não é questão de pecado ou não pecado. A pergunta que eu faço para você é: por que você tem prazer de estar no lugar onde os ímpios também têm prazer? Porque Salmo 1 fala: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem que a sua conduta é semelhante à dos pecadores. Mas por que você quer ter a conduta semelhante a deles? Se Deus é uma fonte inesgotável de vida, sabe, às vezes a gente quer ter a conduta semelhante a deles, é você andar muito perto da linha, não tem como você andar em santidade, sabe, não sei se já te falaram, mas o muro é do diabo, viu, você fica em cima do muro, o muro é do diabo, porque Deus falou: eu não quero ninguém ali morno. O muro é a galera que não decide, já é do diabo também. Eu quero estar longe daquela linha, eu quero estar longe daquele muro, porque eu quero andar nos caminhos do Senhor. E Deus vai dar pessoas que andam também com Ele. Você não dá para você falar assim: na minha faculdade só tem eu de crente. Duvido. Na minha época, né? Na minha época era tudo mato, né? Esse papo de velho. Na minha época, certeza tinha bem menos crentes. Entende? Quando eu era jovem como vocês. Vocês têm 18, né? 17. Eu tenho 57, são 40 anos de diferença. Há 40 anos atrás, gente, era bem menos evangélico. Hoje é quase 50%. Hoje você vai na padaria, está tocando worship. Você entra no Uber, está tocando worship, louvor. Você vai, todo mundo é crente. Né? Ou não é verdade? Né? Então, hoje está mais fácil de você andar com crentes. Só que não basta andar com crente. Tem que andar com gente que tem fé. Tem que andar com gente que tem visão. Tem que andar com gente que move o sobrenatural. Porque só ser crente não adianta. Se fosse por questão de crente, as estatísticas falam que 10 a 15% de crentes, ou até 15%, você transforma uma nação. Nós estamos quase com 50% de crente e não muda nada. Alguma coisa está bem errado. Sabe por quê? Porque para você amar a Deus, você tem que andar em santidade. O maior reflexo de uma nação que anda em santidade, a corrupção cai, a pornografia cai, o carnaval acaba, o funk acaba, a imoralidade acaba. Você tem que lutar por isso. Você não tem que lutar para fugir disso. Você tem que lutar para ser um exemplo de alguém que fala: vale a pena andar em santidade. Entende? Por quê? Porque não é uma opção, é direção. Você quer ter direção? Busque a santidade. Depois, segundo, não é sugestão, mas é uma instrução. Salmo 119, gente, eu não gostava de Salmo 119, por quê? Porque é grande pra caramba, meu Deus do céu, quando eu olhava na leitura, eu falava, Salmo 119, eu falava, misericórdia, é hoje que eu vou perder a hora. Mas eu vou falar uma coisa, Salmo 119, ele fala do amor à palavra, à Bíblia. Salmo 119 inteirinho, ele vai falar do amor à palavra, e ele vai mostrar que quando você ama essa palavra, a tua vida começa a ser transformada. Gente, se isso aqui fosse só um livro, ele não seria proibido de ler nos países comunistas. Por que nos países comunistas, a galera que faz o L aí, eles não gostam de ler a Bíblia? Por que eles são contra a Bíblia? Por que eles são contra a família? Por que eles são contra Deus? São contra a igreja? Porque eles querem sexo, droga, eles querem libertinagem. Eles querem prazer da carne. E a Bíblia condena isso. A moral condena isso. E na verdade, ele mesmo está se condenando e ele não vai pecar em paz. Sabe por quê? Porque todo ser humano, eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mesmo o ímpio que está lá na rua, ele lá que está lutando pela carnalidade, ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então tem algo dentro dele que está clamando pelo Espírito Santo de Deus.
E aí eles estão querendo acabar com a moralidade, querendo acabar, porque fala que isso aqui não me deixa pecar em paz. Eu quero pecar gostoso, mas não consigo. Por isso que eles querem acabar com isso. Eles querem primeiro ironizar. Eles querem tornar a igreja, o crente, a Bíblia, uma coisa de chacota, piada, porque ele começa a desmoralizar. É a melhor coisa que eles fazem. Eles pensam que vão conseguir. E com a desmoralização, agora pode começar a fazer qualquer coisa com esse povo aí, porque eles viram chacota. Então pode ofender, pode xingar, pode bater, porque eles não valem, eles são menos. Essa é a estratégia. Mas eu quero dizer, essa Bíblia, ela transforma. Se você lê a Bíblia mais do que 5 vezes por semana, a semana tem 7 dias, 5 vezes por semana, ela começa a transformar a tua vida. A imoralidade cai, a pornografia cai, o vício cai, você que é explosivo cai, começa a mudar, transformar. Você quer ser liberto? Leia a Bíblia. Você quer andar conforme a palavra de Deus? Você tem que conhecer essa Bíblia. Você quer ter mais paz na sua vida para dormir bem? Leia a Bíblia. Gente, essa Bíblia ninguém precisa defender. Você não precisa defender um leão, é só você soltar o leão que ele se defende sozinho. É a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é forte e poderosa por si só. Agora você precisa abrir e ler. Porque se você ler a Bíblia, a palavra de Deus é poderosa. Salmo 119, tem muita coisa boa. Mas vamos lá, ó. A palavra é a lei do Senhor. Eu vou ler alguns versículos bem rápidos, tá bom? Versículo 2, abre comigo então, Salmo 119, versículo 2. Como são felizes os que obedecem os seus mandamentos e estatutos, e de todo o coração o buscam. Versículo 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Agora, como que você vai viver de acordo com a palavra, se você não lê a palavra? O Espírito Santo, deixa eu dar um parênteses aqui. O Espírito Santo de Deus, ouvir a voz de Deus. Quem fala com você mesmo? Você é meio doido, você fala com você mesmo. Quem fala com você mesmo aí? Todo mundo. Sabe por que você fala com você mesmo? Quando você está falando, porque o Tito fala contigo aqui toda hora, né? Minha mãe falava que era consciência. Mas toda vez que o Tito está falando com o Tito, e ele está falando assim, Tito, melhor separar um pouco. Ô Tito, lembra daquele versículo que fala, ó, guarda a minha palavra. Toma boas decisões. Toda vez que você ouve a tua voz falando com você mesmo, e é algo que vai aproximar de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Você vai falar, meu Deus, então eu ouvi a Deus desde pequeno. Sim. E você está esperando, Tito, Tito, tremor. Pode acontecer? Pode, mas nunca aconteceu. E geralmente é aqui. Tito, presta atenção. Você está numa decisão. O que você vai decidir? Deus nunca vai empurrar ninguém a lugar nenhum, viu? Tem gente que fala assim, não, eu só estou aqui porque Deus me empurrou para cá. Deus não empurra ninguém, cara. Deus, que é o Todo-Poderoso, é toda a verdade, é todo amor. Ele nunca pega assim, você vem pra cá. Tem gente que fala isso. Deus que me empurrou. Deus não empurra ninguém, não. Deus, ele te coloca no meio e fala, decide, aqui é bom, aqui é ruim, decide. E Deus, ele está perguntando para você, você ouça a voz do Senhor. Quando que você fala com você mesmo? Eu geralmente quando eu estou para dormir, que eu fico, né, tipo, ei Tito, hein? Ou quando eu estou sozinho no carro, às vezes eu estou sozinho na sala, fico só aqui. Deus está falando. Deus fala através das leis, da consciência, Deus fala através da palavra, mas Deus fala através da minha própria voz. Tudo que me aproxima de Deus é a voz de Deus. E a partir de hoje você vai escutar essa voz pra caramba. E a palavra fala, se atentamente ouvires essa voz, obedeça. Porque quanto mais você obedece essa voz, mais você ouve essa voz. Mas o contrário também vale. Quanto mais você ignora essa voz, mais ela começa a diminuir. E sabe o que acontece? Você começa agora a não mais ouvir a Deus. Por isso que a gente fala, eu tenho saudade da época que eu ouvia mais a Deus. Entende? Então, aqui continuando. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade.
eu decidi seguir as tuas ordenanças. Versículo 100, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É o famoso lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, como que você pode manter puro esse coração? Isaías 57:15, Deus habita com o coração, no meio de quem tem coração contrito e humilde. O que é humilde? O que é contrito? Que toda hora você reconhece, eu preciso do Senhor. Eu não sei fazer nada, eu não estou valendo nada, eu preciso do Senhor. Santidade significa separado, você é separado para o Senhor. Alguém aqui que é separado para o Senhor? Então a gente precisa se santificar cada vez mais, entende? E por fim, o terceiro ponto sobre santidade é que essa é uma força que te sustenta. Tem gente que pensa, agora vão começar a tirar sarro de mim, agora eu vou ficar no cantinho, vou ser rejeitado. Não, a santidade, essa presença do Senhor te dá uma força que você agora vai ganhar o mundo. A força do Senhor, ela é suficiente para nós, ela nos sustenta. Tem gente que está fraco hoje, sabe por que está fraco? Porque está faltando santidade, não é vitamina não é academia. Academia faz bem, viu gente? Vocês nessa idade aí, academia, porque vai botar todos esses hormônios para fora aí, tem que fazer academia, tem que gastar energia, tem que levantar peso, jogar bola, correr. Vocês têm o Vox Runners, Vox não sei alguma coisa aqui, né? Tem que mexer esse corpo aí, gente, esse esqueleto aí, entende? Tem que fazer exercício físico, né? Ontem eu estava lá no hotel, treinei, falei, eu quero treinar nesse hotel aí. Eu treino, dia sim, dia não, estou treinando. Ainda mais que eu sou senhorzinho já, né? Tem que treinar. Minha mãe tem 90 anos, vai fazer 91 esse ano. Minha mãe, 91, ela vai 3 vezes na academia. Está bem de cabeça, faz correção de livros, busca Deus pra caramba, manda um monte de mensagem para mim, para ver se eu melhoro. Imagina, até hoje, ela tem 90 anos, eu tenho 57. Ela fala, Tito, eu acho que você está fazendo muita coisa, você corre para lá e para cá, não sei o quê. Eu acho que eu vou ter que bloquear minha mãe no Instagram. Aliás, eu estava sentado aqui agora, eu estava postando os stories daqui, da reunião última que a gente teve. Aí apareceu um negócio assim, você postou, aquele negócio de rewards, né, reconhecimento. Você postou 15 mil stories. Caramba, 15 mil stories, acha a história isso aí, né? Mas, então, minha mãe, ela fica me acompanhando, e ela fala, toma cuidado com isso, você tem que parar para orar, você tem que fazer isso aqui. Mas o que é isso? É que a gente vai se recarregando. Eu estou aqui, faço um monte de reunião, converso com vocês, faço a minha vida, eu era gerente corporativo para a América do Sul, eu cuidava do Brasil, do Rio Grande do Sul até Manaus, no agro, eu cuidava junto com isso, o Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Chile, era quase 21 mil funcionários, e crente, trabalhei 25, 26 anos, para ser um bom pastor agora, entende? Então, tudo que eu fiz lá no mercado de trabalho, também andando em santidade. Agora que eu estou na igreja, eu não estou mais santo. Eu continuo procurando andar em santidade. Sou perfeito? Estou longe de ser perfeito. Mas eu quero agradar o coração de Deus. E a minha proposta para vocês hoje, é que vocês decidam andar em santidade. Sabe, se a coisa mais importante que você tem que guardar hoje, é que nós estamos aqui para trabalhar a nossa salvação, e trabalhar a nossa salvação é andar em santidade. Por mais difícil que seja você andar em santidade, há sempre um escape na presença de Deus, andando em santidade. Quanto mais você adora, mais você anda em santidade. Quanto mais você lê a palavra, você anda em santidade. Quanto mais você anda com pessoas que estão buscando a Deus, isso te favorece na santidade. Andando em santidade, andando com gente que busca a santidade, você vai encontrar alguém para casar, que também vai ter o propósito da santidade. Porque não é que depois que casa vale tudo, não. Você continua andando em santidade. Entende? Para a glória de Deus. Porque se você andar em santidade, você não precisa nem pedir para Deus abençoar o seu caminho, Ele já está abençoado, você anda em santidade. Se você anda em santidade, você pode entrar em qualquer porta, você pode entrar em qualquer lugar, porque você tem um princípio de santidade, e dentro da porta, você vai ver se aquela é porta para você ou não, mas entra.
Uma vez me perguntaram, como que você discerne uma porta certa ou errada? Eu entro em todas, mas eu tenho o princípio da santidade, eu tenho o princípio bíblico dentro de mim. Talvez eu não tenho tudo, mas eu tenho o mínimo que precisa ali para tomar uma boa decisão e agradar a Deus. Não é agradar o homem, não é ganhar mais dinheiro, é agradar a Deus. E eu entro na porta, e dentro daquele lugar lá, Deus começa a trabalhar alguma coisa, você aprende um monte de coisa, não deu certo, sai, e tudo bem, mas sempre em santidade. Fica de pé no seu lugar. Hoje é uma noite e a gente só alinhar o nosso coração diante do Senhor, tá bom? Que nós saiamos desse lugar aqui hoje perdoados, é o que mais importa. E sabe, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem gente aqui que talvez eu não veja nunca mais, tá bom? Mas se você continuar buscando a santidade, eu também, a gente sabe que a gente vai se encontrar um dia. Talvez a gente não se encontre aqui, mas lá a gente se encontra. Mas anda em santidade. E eu quero andar em santidade. E eu quero que você queira isso agora. E não toma essa decisão emocionado porque você está aqui. Toma essa decisão para valer. Fala, Deus, me ajuda a andar em santidade. Sabe, lá no seu Instagram tem um negócio que tem 3 pontinhos. Apareceu coisa que não presta. Eu já falei, começa a aparecer um monte de mulher lá. Eu vou lá nos 3 pontinhos, não interessa. Começou a aparecer negócio, eu coloco lá 3 pontinhos, não interessa. Aí aparece mulher lá, não interessa. Aí o algoritmo começou a jogar um monte de homem. Tipo assim, não se interessa a mulher, vão jogar homem pro cara. Aí eu coloquei, não interessa também. É verdade, o algoritmo, né? Quem clica no botão sou eu e você com o nosso dedo aqui, ó. Não é o demônio. Sou eu e você. Mas que nós decidamos andar em santidade. Feche seus olhos, abra suas mãos. Começa a dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Sabe, se você teve relacionamento fora do casamento, você teve relacionamento já que você nem é casado, começa a dizer, Espírito Santo de Deus, limpa o meu coração, purifica a minha vida. Eu me desligo, começa a falar assim, eu me desligo disso. Senhor, lava o meu coração. Abre a sua boca, começa a dizer, todos nós aqui precisamos pedir perdão, viu, gente? Romanos fala que todos nós somos pecadores. Então eu gostaria que você abrisse tua boca agora, porque a oração não é pensamento, a oração é falar. Então você fala assim, Senhor, lava-me com teu sangue. Fala isso para o Senhor, Senhor, lava-me com teu sangue. Eu sei que eu sou pecador e eu preciso ser lavado, limpo agora com teu sangue, Pai. Ajuda-me a andar em santidade. Pai, eu quero renovar a minha aliança de santidade contigo nessa noite, Pai. Eu quero sair hoje daqui purificado. Eu quero sair daqui perdoado, Senhor. Porque não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Levanta a tua mão bem alto e começa a dizer, Senhor, perdoa-me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você pode declarar isso bem alto? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lava-me com teu sangue, Senhor. Perdoa os meus pecados. Purifica a minha vida. Oh Deus, eu quero ter essa aliança contigo, Pai. Eu quero agradar o teu coração. Eu quero ser mais do que feliz. Eu quero ser bem-aventurado. Oh Deus, mesmo que eu já um dia entreguei a minha vida para o Senhor, eu quero mais uma vez fazer essa aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa, se você ora no Espírito, só começa a orar no Espírito, vai orando. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. Eu sei que Deus vai tocar muita gente aqui, porque é o Espírito Santo que nos toca. Depois que a gente pede perdão, nós já fomos limpos, estamos perdoados. Então ora no Espírito, edifica. Oh Deus, enche este lugar da tua presença, enche de santidade esse lugar. Um avivamento de santidade aqui no Vox, um avivamento de santidade aqui nessa cidade de Recife. Avivamento de santidade, porque avivamento e poder não é só eu ficar tremendo, não é só cura, é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade.